A campanha de vacinação contra a gripe começou segunda-feira passada na Paraíba. As vacinas já estão disponíveis para gestantes e trabalhadores da saúde. Para os demais grupos prioritários, a vacinação começa no dia 7 de maio. A meta este ano é vacinar 1.070.000 pessoas em todo o estado. É exatamente sobre o vírus da gripe de resfriados e até a tão temida H1N1 que discute hoje o nosso Alerta Saúde. Vamos lá. Olha, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, até a semana passada foram notificados 51 casos de influenza na Paraíba, com 2 mortes confirmadas. Para falar sobre esse problema, que tem tirado o sono de muita gente, recebemos aqui o Dr. André Teles. Lembrando que você, como sempre, vai poder interagir fazendo suas perguntas pelo telefone 3216-5115. Boa noite, meu querido André. Satisfação em recebê-lo aqui. Ano passado, a meta era vacinar 90%, mas pelo que soubemos, não chegou nem perto disso. Pois é, João, como é que fica a situação das pessoas, né, adoecendo aí? O ano passado, faltando menos de 20 dias para o final da campanha, 25%. No final do ano, vacinou-se 88% do que estava previsto, né? Talvez muita gente ainda tenha aquele preconceito, muito medo, sem razão, em relação à vacina. Hoje mesmo eu tive no ambulatório do HU e teve uma paciente que disse que não tomaria porque tem muita gente morrendo por conta da vacina. Isso não é verdade. A ideia do Ministério da Saúde era iniciar os trabalhos uma semana antes, no dia 16 de abril. Mas algumas dificuldades e logística dificultaram a distribuição da vacina e apesar do atraso, o Ministério da Saúde aposta que a troca de datas não trará nenhum problema, porque a campanha vai ser iniciada antes do inverno, ou seja, quando o número de pessoas atingidas pela doença sobe para valer. A gripe é uma doença séria que mata mais de 650.000 pessoas todos os anos. E de acordo com um recente levantamento da Organização Mundial de Saúde, a OMS, além de causar aqueles sintomas clássicos como febre alta, nariz entupido, cansaço e dor no corpo, ela está por trás de algumas complicações muito sérias, como pneumonia e infarto. Então não dá para brincar com a gripe, é algo muito sério e a gente recomenda sim que as pessoas se vacinem. E olha só que eu sempre achei que gripe era uma doençazinha banal, né? Que eu tô quase 50 anos e tive várias gripes e nunca achei que poderia ser tão perigoso assim. Eu sei que você trouxe aí alguma coisa para demonstrar, não é verdade? Agora, André, o que é que efetivamente tem dentro da vacina que muitas vezes as pessoas temem, falam que as pessoas estão morrendo? Isso não é verdade. O que é que tem nessa vacina e que efetivamente ninguém deve temer, né? Olha só, é importante a gente diferenciar resfriado de gripe. Resfriado, ela tem coriza, garganta arranhando, às vezes falta de ar, mas não tem aquela febre, aquele mal-estar geral da gripe. A vacina da gripe, ela é feita geralmente com os 3 principais vírus que circularam no continente no último ano. Então, aqui no Brasil, Belém do Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, as principais instituições pesquisam o vírus e ele é inoculado no ovo. Então, o vírus é inoculado no ovo e aí ele se multiplica. Um ovo de galinha. Um ovo de galinha normal. Então, o conteúdo de um ovo, na gema do ovo, é retirado o vírus depois de multiplicado e o vírus, na verdade, ele não está vivo na vacina, e sim partículas dele. Então, diferente do que a gente pensa, a vacina não pode dar gripe, porque ele não tem vírus atenuado, apenas proteínas desse vírus. Como a gente sabe, ao injetar essas proteínas, gera imunidade sobre os 3 vírus que foram inoculados. Como geralmente a gente coloca os 3 vírus mais comuns, por isso que a população fica imunizada em 70% contra a gripe naquele ano. Ok, quem está conosco, André, é a dona Maria José. Boa noite, dona Maria, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, doutor. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu sou de Guarabira. Porque eu ainda não tomei essa vacina. Eu tomei o ano passado, mas aí eu tive uma pequena reação. Eu ainda não tomei, né? Porque ainda fiquei assim, até cismada, porque eu tive uma gripezinha, uma gargantazinha inflamada esses dias, mas já estou boa, né? Mas aí não tomei ainda. Aí eu queria saber só uma resposta. Eu posso, olha só, se tem problema. Muito obrigado, pessoal de Guarabira, pela audiência.
É importante saber que, às vezes, as reações vacinais que acontecem não tem nada a ver com a vacina da gripe. Ou porque nessa época do ano a chance de você gripar é muito alta pelas chuvas, pelo vírus circulante. Então, muitas vezes você já ia gripar e coincide exatamente depois de tomar a vacina. Não é por conta da vacina que às vezes você gripa imediatamente depois. A única contraindicação ao uso dessa vacina é para quem tem alergia grave a ovo, porque, como a gente viu, ela é feita utilizando o ovo. Fora isso, não tem contraindicação. O que a gente sugere é que a senhora melhore desse quadro gripal e só aí tome efetivamente a vacina, mas não tem contraindicação no seu caso. André, qual é a diferença, né, para as pessoas entenderem em casa entre gripe, resfriado e a tão temida H1N1? A diferença de sintomas, a diferença de risco efetivamente para a saúde. Olha só, o resfriado, a gente tem alguns vírus circulantes, né? O resfriado simples, aquela corriqueiro, como eu falei, tem garganta irritada, nariz entupido, coriza, mas geralmente ela não tem febre tão alta ou ela passa mais rápido. Já a gripe, ela é muito mais forte, tem aquela febre, aquela dor no corpo que a gente chama que derruba mesmo. Já o H1N1 é gerada pelo vírus da influenza, o H1N1, como a gente viu, gripe aviária, que se iniciou lá na Austrália, veio parar aqui no Brasil, e ela é muito mais forte, inclusive com chances de complicação, pneumonia grave, insuficiência respiratória, inclusive morte. O que muda de um para o outro é o tipo de vírus, mas a gente vale a pena ressaltar que nem todo mundo que tem essas gripes vai morrer. Por isso que a gente indica a vacinação para aquelas populações de risco que têm mais risco, sim, como idosos acima de 60 anos, quem tem doença crônica, porque essas pessoas já têm um déficit de imunidade, uma gripe pode fazer muito mal para elas. Essa basicamente é a diferença. Quem está conosco é seu Sebastião. Boa noite, seu Sebastião. Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Gilmar. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu gostaria de saber, porque agora de manhã eu amanheci com dor no corpo, gripado. Gostaria de saber se eu podia tomar a vacina. Olha só, Sebastião, a gente não recomenda tomar vacina se você está gripado, ou seja, você pode piorar dessa gripe e acabar culpando a vacina. O ideal é que você melhore desse quadro e só aí procure o posto de saúde. Se você está naquela população que está indicada a vacina, você pode tomar sim, mas agora não. André, quem efetivamente deve tomar a vacina, além dessas populações aí de risco? Pessoas aqui, por exemplo, da região metropolitana, da Paraíba, elas devem tomar a vacina? Olha só, a vacina a gente fala que não faz mal para ninguém, mas produzir a vacina é muito custoso, demora, não é muito rápido. Idealmente ela é produzida, dada no outono, né? Apesar de a gente não notar, a gente está numa estação chuvosa, mas a gente ainda está no outono. No inverno é que um monte de gente vai ter gripe com chance de morrer. Olha só, Gilmar, pessoas acima de 6 meses a 5 anos de idade, crianças, idosos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, profissionais de saúde que estão expostos, convivem com os doentes, professores da rede pública e particular. Além disso, Gilmar, é importante, passa o próximo, por favor. Tem mais algumas populações. A próxima arte, por favor, Juliana. População indígena, portadores de doenças crônicas como diabetes, asma, artrite reumatoide, que tomam imunossupressores, inclusive pacientes com câncer que fazem quimio e radioterapia, obesos grau 3, que têm uma imunidade mais baixa, pessoas presas. Por que pessoas presas? Tem muita gente que questiona, mas o preso tem direito, porque pode haver uma disseminação e acabar matando muita gente até sair dos presídios. Então é importante que sejam vacinadas, e adolescentes que estão também em situação de confinamento, essas pessoas devem efetivamente serem vacinadas. Existe alguma... Vamos dar logo a oportunidade à Dona Ivete, que já está conosco. Boa noite, Dona Ivete, fica à vontade. Alô, Dona Ivete. Boa noite. Meu nome é Estete, eu moro em Tiberio 2, Santa Rita. Pode falar, Dona Ivete. Boa noite a todos vocês. Doutor, eu gostaria de saber se eu posso tomar a vacina porque eu estou cirurgiada de pedras na vesícula. Eu já estou com 20 dias. Eu posso tomar a vacina? Eu tenho mais de 60 anos. Muito obrigada. De nada, olha só. A cirurgia a menos de 20 dias não tem nenhum problema. Inclusive, a gente recomenda que a senhora tome a vacina, porque gripar no pós-operatório também piora a recuperação. Então, vai sim, não tem nenhum problema que a senhora tome a vacina. André, a minha pergunta era justamente antes da Dona Ivete. Existe alguma contraindicação a tomar a vacina? Existe algum grupo que não deve tomar a vacina e por quê?
Olha só, Jomar, a gente não recomenda para quem está doente, quem está gripado, espera melhorar e toma a vacina. Mas a única contraindicação absoluta é para quem tem alergia grave a ovo. Fora isso, diferente da vacina da febre amarela, que pode levar você a adoecer, como essa vacina não tem vírus vivo, nem atenuado, só fragmentos, ele não dá doença, então não tem contraindicações e não há relato algum no mundo de reação vacinal grave com o vírus com a vacina H1N1. Quem está conosco, André, é a dona Francilene. Boa noite, dona Francilene, fica à vontade. Boa noite, eu queria saber do doutor se eu podia tomar essa vacina, eu tenho alergia a ovo. Olha só, a gente falou, no seu caso, se essa alergia for grave, a senhora não deve tomar. O que a gente recomenda é que procure um imunologista ou alergista que acompanha seu quadro de alergia, se certifica que essa vacina realmente essa reação realmente é grave, e se for, a gente não recomenda você tomar. Ok, então, obrigado, André, pela sua participação, bastante esclarecedora, né? E aguardar já o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, aqui na sua coluna Cidade Alerta de Saúde. E você pode sugerir temas aqui, mandando para o nosso WhatsApp pelo 99332-1212. Fica à vontade, tá bom? Sugira temas, quem sabe o próximo não vai ser um tema sugerido por você. André, boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até a próxima, Gilmar.